Querido Deus, eu queria te agradecer por essa oportunidade de falarmos sobre a vida de Oséias. E eu oro, Pai, para que nós possamos refletir sobre a beleza desse livro e quanto nós quanto nós podemos aplicar essa lição em nossa vida. Eu sei que às vezes nós tratamos a traição e infidelidade com muita leviandade. Mas que o Senhor possa resgatar e restaurar e renovar o nosso coração. Ser conosco nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu coloquei o nome Oséias, o grito da alma, porque é isso que me leva a pensar toda vez que eu leio o livro de Oséias. Esse quadro é de Edward Munch. Todo mundo conhece ele pelo quadro O Grito, que ele pintou quando ele tinha uns 30 anos. Munch tinha uma vida muito, muito conturbada. E desde os 5 anos ele perdeu a mãe, depois perdeu muitas pessoas. E ele tinha uma relação muito conflitante com as mulheres, com as pessoas. Era um homem extremamente atormentado. E quando eu leio Oséias, é essa sensação que me dá. Essa angústia, esta tensão, esse drama do amor, da angústia de amar, da dor de amar, da separação, do reencontro, e esta relação permeou muito a vida de Munch. E então eu gostaria de chamar Oséias, esse profeta, como o homem que gritava e o grito da alma. Gosto muito dessa poesia. Uma poesia que, quando eu era jovem, eu até declamava, sabia de cor. E diz assim: memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E Carlos Drummond de Andrade, quando escreveu este poema, reflete muito esse coração de Oséias, de amar o perdido, de Deus mandar ele amar o perdido. E depois ele perde aquilo que é para ser amado. E essa tensão, essa angústia de Carlos Drummond de Andrade, talvez reflita muito bem o sentimento de um profeta, que é chamado para amar o que é perdido, no caso, o que é perdida, né? Então, a pergunta que eu quero falar é como amar a perdida, no caso? E quem é essa perdida? E o nome chama-se Gomer. Mas quem é Gomer? A Leroy, pastora, falou o mesmo tema, mas eu acho que nós podemos explorar na escola dominical as coisas que foram faladas na pregação, mas de um ângulo um pouco mais diferente. Mas quem é Gomer? O que significa para nós, no dia de hoje, Gomer? O livro de Oséias começa com ele dizendo que ele era filho de Beeri, profeta do norte, e ele falou por cerca de 20 anos. Por quê? Porque ele fala que ele falou no período de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E ele estava pregando para o reino do norte, Samaria, durante o reinado do rei Jeroboão. E quando nós formos falar sobre profetas menores, vocês vão ver que Jeroboão foi o rei onde o reinado de Israel ou Samaria, e aqui nós vamos falar também, que eles vão falar de Efraim como sinônimo de Samaria, foi um dos reinados mais prósperos. Israel estava com tudo.
podíamos dizer que é o Estados Unidos de agora. Rico, soberano, dono do seu nariz. Porém, o povo vivia numa infidelidade, num culto a Baal. E Deus estava muito triste, porque a paz, entre aspas, em que não tem mais Guerra Fria, onde nós não temos mais aquela situação de pobreza, onde nós estamos no ápice, o povo estava corrompido. O povo estava, infelizmente, cultuando os deuses da terra, o bezerro de ouro e ao deus Baal, que foi trazido pela Jezreel, desculpa, pela, pela esposa de Acabe, já vou lembrar o nome da rainha, o Alzheimer pegando, né? Jezabel. E muito obrigada, Karen. Jezabel. E a Jezabel, então, trouxe o Baal e o povo estava completamente corrompido. Então, aqui nós estamos vendo nesse livro uma ênfase muito grande, que mesmo assim, Deus ama ao seu povo. Então, vamos à história de Oséias. O livro de Oséias tem duas partes. Do capítulo 1 a 3 é um drama, é um ato, e de 4 a 14, que são 14 capítulos, é a parte da sua exposição. Então, é como se fosse uma tese. Você começa com uma introdução e depois você tem o seu argumento. E depois tem a conclusão. E é um livro lindo no seu original, porque ele é totalmente em poesias. Mas eu vou falar uma coisa muito interessante. O livro de Oséias me lembra quando eu fui para Willow. E eu fiquei surpresa, porque quando eu cheguei na Willow, uma igreja enorme, e na pregação eu fiquei impressionada. Naquele palco, milhares, uma igreja enorme, e de repente entra um cara e tinha um torno e tinha um vaso, barro, e entra um cara que era um artesão. E o palco em completo silêncio entra, foca esse homem, e aí ele começa a fazer. Eu nunca vou esquecer dessa cena, jamais. O cara pega o barro e começa a moldar. Ele molda, ele molda. E aí ele erra, ele faz de novo. E aí, no fundo, o cara começa a ler Jeremias. Vá à casa do oleiro e veja ele fazer barro. E aí ele molda e remolda. E aí ele entra o pastor e começa a pregar. Ou seja, aquela cena de teatro me marcou tanto que até hoje eu lembro do palco, da luz e da intensidade em que Deus queria usar o capítulo de Jeremias. Só que aqui, ser profeta é algo muito triste, porque Deus usa algo muito trágico. Deus usa do capítulo 1 a 3 um drama muito pessoal. E Deus queria que Oséias pudesse pregar com a intensidade do amor que Deus sentia por um povo que o traiu. E nada melhor do que usar um marido traído. A gente às vezes vê pais que vão trabalhar para ser deputado, para defender a causa. Eu lembro da história de um casal japonês que o filho foi sequestrado e morto, e depois os pais, sentindo a dor da perda, foram para ser deputado, para defender causas de punições, de crimes, de abusos a esses relatos de criança. Mas Oséias foi chamado para viver intensamente um drama. E esse drama faz com que ele possa falar para o povo de Israel uma parcela, uma intensidade muito menor do sofrimento de Deus em relação à traição que o povo fez a Deus. Então, nós temos aqui, depois de 200 anos de Israel, Israel já, então, num período em que estava em extrema riqueza, de muito bem prosperidade, pagando tributo, ora a Egito, ora a Assíria,
Nós temos aqui, então, o profeta Oséias, chamado para casar com uma mulher chamada Gomer. Há três hipóteses. Primeiro, ela era uma mulher normal, que depois se prostituiu. Segundo, ela era uma prostituta no sentido da palavra. Terceiro, era uma prostituta cultural, porque Israel estava tão depravado que elas tinham as prostitutas do culto. As pessoas se prostituíam em favor do rei Baal. Mas não importa qual é a causa. Aqui nós temos um casal perfeito, ela casa e ela dá o primeiro filho, que nós sabemos que é o filho de fato de Oséias, porque ela deu um filho chamado de Jezreel. E é muito importante, porque Jeroboão entendeu perfeitamente. O avô dele, porque ele estava na quarta geração, então era o bisavô dele, e ele era quem? O Jeú. Jeú matou Acabe e vingou o sangue de Nabote nas vinhas de Jezreel. Por quê? Porque Acabe, ele apossou dessa terra de Nabote, Jezreel. Então, você imagina, Jeroboão sabia por que chamou de Jezreel? Porque era uma afronta. É tipo, sua família apossou das minhas terras, me injuriou, e o seu avô chamava João, Pedro, e eu agora chamo o meu filho de João Pedro, mostrando que você me traiu. Segundo filha, não era já de Oséias, era chamado de Lohuama, ou seja, a desfavorecida. Você imagina na escola e é o seu nome, você fala, como é que é seu nome? E você fala, meu nome é Mal Amada. Peraí, como é que é? É, Mal Amada. É isso. E o terceiro filho foi chamado de Não Meu Povo. Com o adultério, porque ela atribuiu que os seus amantes eram melhores, seja ao Baal, porque ela pode ser voltado à prostituta cultual, e não esqueça, essas prostitutas cultual ganhavam coisas também, não era só, elas ganhavam dinheiro, elas tinham joias, etc., porque elas se prostituíam em nome de Baal. E aí, quando ela está na escória, na miséria, Deus chama a Oséias e vai e compra a Gomer de volta por 30 moedas de prata. Desculpa, 15 moedas de prata. 15 moedas de prata, por quê? Porque ele não tinha o dinheiro para inteirar 30 moedas de prata. Se vocês forem ver Levíticos, o preço de um escravo é 30 moedas de prata. Ele dá 15 moedas de prata e ele não tinha dinheiro para comprar suficientemente ela de volta, que ela estava sendo vendida como escrava. O que ele fez? Ele deu todo o trigo que ele tinha. Ele deu todo as coisas que ele tinha. E a história me lembra como se você tivesse um filho na Cracolândia. E ele fala, o traficante de droga, e fala, você quer ter a sua filha, a sua esposa de volta? Dentro da tua casa. É praticamente isso que Oséia fez. A mulher que o traiu, que se prostituiu, ele vendeu tudo que tinha. E a história é essa. Então, o símbolo é Deus faz uma aliança com o povo, casa com o povo de Israel. O povo vai e adora outros deuses, a Baal, os deuses cananitas, adultera, mas depois Deus, ele tem compaixão, ama, resgata esse povo. Deus tem compaixão. E não só isso, Deus fala que vai dar o reino messiânico. É a bênção de Deus. Vai ser restaurada para este povo, que apesar de eles serem levados para si, um dia eles voltariam. E depois nós não temos mais a história do Gomer, porque eu acho que depois desse amor tão intenso, é como a gente quando vê a Cristo, que morre por nós. Quando você tem um encontro realmente verdadeiro e pessoal com Jesus Cristo, essa Gomer, essa pecadora, essa escória, essa desfavorecida, essa que não é povo de Deus, essa que é Jezreel, aquela que fez traições, maldades, intrigas,
Quando essa eu, Gomer, encontra Jesus Cristo, representado na figura de Cristo, ou essa Israel, essa Efraim, essa mulher que traiu, adulterou, encontra Cristo Jesus. Então, nós não somos mais o protagonista da história, porque agora é Oséias que é o protagonista da história. Agora é o povo restaurado que é o protagonista da história. Agora é Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o protagonista da história. Porque nós que entendemos esse processo da salvação, esse resgate tão precioso, em que Deus nos dá tudo, onde Deus chama o povo de volta, onde Oséias chama Gomer de volta. Nós não podemos voltar àquela vida anterior que nós tínhamos. Israel não volta, não pode voltar à vida que tinha antes. E nós, salvos, nós não podemos voltar à vida que nós tínhamos de pecado, como era antes. Do capítulo 4 a capítulo 14, nós temos, então, as profecias e a dor, a angústia, o clamor que Oséias tem para o seu povo. E capítulo 4 começa com acusações. E essa acusação é muito forte, porque, gente, ele começa falando para os profetas, os sacerdotes e os líderes. Nós, igreja, estamos sendo conclamados a Deus. Estamos vivendo um período terrível. Nós estamos vendo coisas que nós não sabemos como lidar. Outro dia eu estava vendo na rádio uma discussão o que era trans não binário, o que era ser sem substantivo, como se nós vamos mudar a linguagem da língua portuguesa. Estávamos vendo outro dia também a depravação desse fundo eleitoral, que vai ser 6 bilhões de reais, como nós temos pessoas morrendo de fome. Então, Oséias vê o povo depravado adorando outros deuses, fazendo idolatria, e ele acusa, então, os líderes. A igreja é a liderança. Nós temos que ser líderes e mostrar a verdade para as pessoas. E nós estamos calados. E eu fiquei tão impressionada que tem um versículo que me chamou tanto, que ele fala assim, sabe por que os sacerdotes estão felizes porque o povo peca? Porque como eles vivem de sacrifício, o povo tem que então vir fazer sacrifício, eles ganham a carne, eles se enriquecem pelo pecado do povo. Então, gente, que tristeza! Outro dia a gente vê aquelas igrejas que estão vendendo a vassoura, porque o povo está deprimido, está ruim, então eles têm que comprar a vassoura do pastor, gente. A água do Rio Jordão, a R$ 100. Que é isso? Que igreja que nós estamos vivendo, gente? Que tipo de cristianismo nós estamos vendendo? E as igrejas que vencem porque elas são ricas, porque elas ficam acusando da infelicidade, vendem esperança. A igreja é a porta da esperança. Nós somos igreja de Deus. Nós temos que trazer o conhecimento de Deus. Nós estamos perdendo a palavra iada. Iada significa conhecimento. É um conhecimento que não é só intelectual. É um conhecimento relacional. As pessoas querem experimentar, querem somente comprar experiências. E é isso que Oséias fala, não, é a palavra iada, é relacionamento, um relacionamento intelectual. Antes que eu seja mal interpretada novamente, eu quero falar que esse relacionamento que Deus quer é um relacionamento marido-mulher. Hoje as pessoas experimentam, elas fazem test drive, elas não querem casamento, elas não querem comprometimento. Ah, eu namoro esse, não dá certo, eu mudo de casa. Ah, eu não gosto desse, aí eu desmancho. Nem querem casar para não ter o trabalho de ter divórcio. As pessoas vêm à igreja, vão para as igrejas, porque elas prometem uma experiência de quê? De elas comprarem uma vassoura que possam varrer as coisas. Nós temos que sair da fase
apenas de experimentar um prato gourmet. Nós temos que aprender a fazer esse prato gourmet. Amar a Deus, a ter um relacionamento iada, que seja intelectual, a conhecer. Porque senão nós vamos procurar idolatrias, a falsos deuses, a procurar esse Deus. E aí você vê a gente que fala assim, você é mais uma igreja que eu conheço, porque eu já fui para Umbanda, eu já fui para Espiritismo, eu já experimentei maçonaria, eu já experimentei panteísmo, budismo, e cristianismo é mais uma experiência que eu vou ter. É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Não é isso. A gente tem que amar e confiar a Deus. E não buscar o seu dinheiro, o seu conhecimento, sua sabedoria, que representa a sua capacidade de resolver problemas buscando Egito e Assíria. A gente fala, ora eu vou procurar um deputado porque eu estou com um problema na firma. Ora, eu vou chamar o meu amigo para resolver o meu problema do carro com as multas, porque ele resolve tudo. Não, gente. Nós temos que ter pureza de espírito, pureza da alma. Nós temos que ter uma mudança de atitude. E aí o capítulo 11 é lindo, é lindo, é lindo. É lindo de morrer. Que depois que acusa todo o povo de fazer todas essas malandragens, sujeiras, fazer falcatruas, ele fala, eu sei, vocês são depravados, mas como é que eu posso deixar de amar vocês? Eu, infelizmente, não sou mãe. Queria muito, às vezes, ter essa experiência de você poder ver um filho crescer, você colocar um filho no teu braço. Você imagina você ter um filho que você ama, e aí um dia esse filho se rebela. E eu entendo o coração daquele pai, do filho pródigo, que um dia ele vai embora, ele vai beber, ou ele vai gastar o seu dinheiro. Às vezes ele nem sai de casa, fica trancado no seu quarto, deprimido. E você vê o seu filho indo para um mau caminho. E você fala, meu Deus, como é que eu posso deixar de amar o meu filho? Como eu posso desistir desse filho que eu criei, que eu amei desde o começo? Como eu posso deixar o meu filho para um mau caminho perdido? Hoje em dia, os jovens não sabem o que quer. Crianças que antes eram tão espertas caem na depressão. Outro dia, uma irmã estava falando que a sobrinha está internada, não sabe o futuro dela. Tem 18 anos, está perdida, não quer fazer faculdade, não sabe para onde vai. Em estado deplorável de depressão. E você fala, como eu vou deixar esse filho? Como eu vou deixar meu filho perdido? E Deus fala, calma, apesar de tudo isso que está acontecendo, eu não vou deixar de te amar. Eu não vou deixar de te amar. Porque você é o filho que eu gerei. E Deus fala, calma, eu vou te restaurar. Apesar de que você me traiu, Jacó. Apesar de que desde o deserto você já fez o besouro de ouro. Apesar de você ter escolhido um rei que não foi a minha escolha. Apesar de vocês fazerem toda a burrada, toda a traição, tudo isso que vocês fizeram, eu vou te amar. Eu vou te amar. Eu te amo. Eu te amo, Israel. E aí, não só isso, eu te escolhi, porque vocês não merecem. Vocês não merecem por tudo que fizeram. Mas vocês são como meu filho amado. E apesar de tudo que vocês fizeram, eu ainda vou te chamar de nação. E ainda vocês serão uma bênção. Porque Jesus Cristo veio da raiz de Davi. E é a bênção para a minha vida. Foi por meio desse povo de Israel, que eu pude conhecer Jesus Cristo. Então, esse livro termina falando que Deus quer nos curar e quer nos salvar. Só um pouco, porque a escola dominical tem o objetivo de falar sobre não só
o que nós temos para aplicação, mas também sobre uma parte técnica do livro. O livro de Oséias, no fundo, ele começa com uma parte narrativa. Depois ele começa com a parte de sermões aqui, como nós estamos vendo. Então, nós temos que 3 coisas importantes. Porque Deus é justo. Deus, ele precisa colocar a sua... Deus é santo. Ele não aceita o pecado. E porque Deus é santo, ele não aceita o pecado. Ele precisa colocar a sua justiça no seu julgamento. Mas porque ele é amor, ele nos dá a restauração e a promessa. Eu só quero fazer um adendo, que as pessoas confundem muito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele é pronto para amar. Deus amou o mundo, ele ama todo mundo. Mas Deus não perdoa todo mundo. A gente confunde perdão, salvação, com o amor de Deus. Deus amou o mundo. Deus não falou que ele perdoou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou. Deus não perdoou todos. Então, lembre-se, Deus é santo. Ele não vai aceitar o pecado. Mas Deus ama. E por isso ele perdoa aqueles que ele quer. Só que eu não vou perder tempo. O livro tem o título, tem a história de Oséias. Depois ele fala um pouco sobre por que Israel tem que ser punido. Mas Deus dá o juízo e a restauração. Oséias vive o drama. Ele vive como eu via aquela pregação. Começa com um vaso quebrado e o vaso que é refeito. Né? Então o pastor começa a pregar. Oséias sente a dor, ele sente o drama de ser traído, abandonado, e depois tem que resgatar uma Gomer. E aí ele começa a pregar. E prega por 20 anos. 20 anos. A gente esquece que Noé pregou por 100 anos. A gente fala, nossa, 20 anos. 20 anos. E aí, Deus acusa a infidelidade. Fala sobre como a liderança não disciplina o povo de Israel. E depois, no fim, ele fala que, apesar de tudo que acontece, povo, vocês são pecadores porque vocês buscam outros caminhos. Ele fala que Deus ama o seu filho. Mais uma vez, ele vai trazer o juízo, mas ele restaura. E é um livro maravilhoso, porque ele nos dá esperança. Ainda bem que Deus é um Deus que perdoa. Ele não é só um Deus do juízo. Ele não é só um Deus justo. Ele é um Deus amoroso. Então, Deus nos pune pela sua justiça, mas nos restaura por seu amor. E a minha pergunta, hoje vai ser muito, não vou encher muito o tempo de vocês, é uma reflexão sobre quem é Gomer. É fácil, ela é filha de Ibrahim, ela é mãe de Israel, uma mulher desfavorecida, ela é a mãe do não meu povo, e ela é uma mulher desvirtuada. E colocando para a nossa vida hoje, nós somos uma Gomer que nós prostituímos a Deus quando a gente idolatra tantas coisas, e há tantas idolatrias dentro de nós. Nós temos a idolatria do nosso tempo, a idolatria da nossa mente, a idolatria da gente querer buscar jeitinhos brasileiros para resolver coisas. A gente justifica por que a gente sonega o imposto porque o governo é corrupto. A gente justifica porque a gente não faz certo, porque o Brasil ensina a gente a passar farol vermelho, porque é assim que as coisas têm que ser. A gente justifica tantas coisas que a gente faz errado. Mas Deus não quer isso. E hoje é o tempo da gente nos restaurar, nos resgatar e saber que nós somos um Gomer que foi comprado
não com 30 moedas de pratas. Jesus foi vendido por 30 moedas de pratas e morreu. Nós fomos comprados não pelos 30 moedas de pratas. Se nós fôssemos comprados por 30 moedas de prata de Judas, tudo bem. Nós fomos comprados com 30 moedas de pratas que resultou na morte de Jesus Cristo. E esse amor, ele é profundo. É um amor que às vezes eu penso, meu Deus, eu não mereço. Porque eu fui escolhida. Porque eu fui eleita. Não me menospreze esse amor tão profundo, tão grande. Porque quando a gente olha no espelho, a gente não tem nada. A nossa realidade nua e crua no espelho é muito feia. E hoje é o tempo da gente restaurar. De colher esses cacos de espelho que tem por aí. E nos restaurar diante de Deus. Hoje é tempo de a gente não continuar gordo. Hoje é tempo da gente acabar essa história. E hoje é o tempo de restauração. E era isso que eu tinha para falar hoje. Para nós refletirmos. Milk, apesar de ser completamente angustiado, devasso, uma vida doida, um dos maiores pintores do expressionismo norueguês, ele tem um quadro que me reflete ao esperar que, apesar de toda a sua loucura, ele pinta esse quadro lindo, onde tem uma luz, o sol, que parece uma cruz e que nos remete à esperança, que é a nossa esperança. E dos perdidos que você ora todos os dias, pelo seu filho deprimido, ou pela sua sobrinha que está internada, ou pelo seu trabalho que tem empregados que você não consegue resolver, ou porque você tem um pecado favorito, ou eu não vou falar você, eu, né? É mais fácil porque parece que eu estou acusando, não, de forma alguma. Eu, às vezes, que a gente não sabe, e busca outros deuses, e buscamos outras idolatrias. Voltemos para a luz, que é Cristo Jesus, que é a nossa esperança. E era isso que eu tinha para falar hoje. Bom, aí vocês vão mais cedo para almoçar. Não sei se alguém tem dúvida. Oi, Karen. Obrigada pela ajuda, viu? Tô com Alzheimer e não lembro mais os nomes das pessoas. Muito nome, né? Nome, data. Não, porque na semana passada você falou do Joaquim, eu confundi com o Joaquim que foi para a Babilônia, e não para o primeiro Joaquim, né, que Jeoaquim, né? E aí, então a gente confunde nomes, foi para o Egito, olha, eu já estou ficando louca. Se tem alguém para ajudar. Obrigada, tá Tá bom? ótimo, obrigada pela aula. Muito Então, bom. eu vou só terminar com uma oração, tá bom? E aí o Samuel pode desligar e pode tirar aí, o pessoal vai almoçar mais cedo. Deus, eu confesso que eu sou uma Gomer. Quantas vezes eu, como Gomer, te traí com tantas coisas, Deus. Nós, Gomers, às vezes não traímos com prostituição, mas traímos com o nosso tempo, traímos com a leitura que a gente faz das coisas, com nossas atitudes, quando a gente deixa de amar, ou quando a gente deixa de dividir a tua palavra, ou quando nós vamos ler um horóscopo, ou quando não acreditamos que aquela palavra que aquele amigo diz é mais importante do que a palavra de Deus, e traímos o nosso relacionamento profundo, o iada do conhecimento relacional, com experiências de viagens ou de promessas falsas e vãs, que não nos traz resultado algum. Querido Deus, que o Senhor hoje venha nos resgatar, venha nos renovar, para que nós possamos nunca mais voltar a prostituir como dantes.
Muito obrigada por Jesus Cristo ter nos salvo, ter nos resgatado da nossa perdição, porque o preço que o Senhor pagou foi muito alto. Lembra isso sempre, traz a memória, para que nós não voltemos aos mesmos pecados. Oro e suplico em nome do Senhor Jesus Cristo.